Olá, aqui é o Paulo Teixeira e esse é o nosso segundo vídeo, né? O módulo 2 do curso de SEO On-Page, tá? Caso você não tenha visto o módulo 1, dê uma olhadinha no canal, tá? E localize esse vídeo, porque esse aqui é a continuação de tudo que a gente já fez no módulo 1, que foi a parte de criação de conteúdo, tá? E a explicação de tags, enfim, né? Então eu não vou fazer nenhuma revisão, né, do que foi falado no vídeo 1, senão fica extremamente cansativo aqui. Dê uma olhadinha lá. Ainda mais que o vídeo 1, ele tem 2 horas de duração, né? Então é bastante assunto, bastante coisa que foi vista já, tá? Então aqui no nosso blog a gente continua com as postagens, né? A gente vai fazer uma revisão agora do conteúdo que foi criado, tá? Do chá para emagrecer. E para fazer essa análise, a gente vai utilizar um programa do pacote do SEO Power Suite, tá? Que ele se chama Website Auditor, tá? É o programinha laranjinha deles. Caso você tenha já, né, esse pacote, no caso o SEO Power Suite, ele vem com 4 programas, né? Programa para rastrear a palavra-chave, para você espionar algumas situações, questão de análise de link building e backlinks, né? E o Website Auditor. O que eu mais uso, na verdade, desse pacote é o Website Auditor mesmo, né? Porque para as outras ações eu acabo utilizando outras ferramentas, né? Que eu acho mais interessantes, tá? Na descrição tem o link para acessar a página do fornecedor do programa, tá? Existe um período gratuito que você pode contratar ele para fazer alguns testes, né? Ver se você realmente gosta da ferramenta. Não é uma ferramenta muito barata, tá? Mas também não é nada absurdo, tá? Você paga uma taxa única e daí anualmente tem mais uma outra taxinha lá que você pode pagar para renovar se você quiser os updates deles, tá? Mas são updates com relação a Search Engines, então ao Google e tudo mais. Eu tenho aqui no meu PC uma versão que eu comprei ano retrasado e acabei nem atualizando, tá? Até porque também tem uma segunda opção, né? Você pode ter esses mesmos programas, caso você já trabalhe com SEO, a parte de link build, né, backlinks, GSA e tudo mais, no servidor que eu recomendo, no VPS, que é esse aqui, ele já vem várias ferramentas instaladas, né? E ele já vem o Website Auditor e todas as outras ferramentas do Power Suite, tá? Eu vou abrir só uma telinha aqui para ficar mais didático. Esse servidor VPS, né? Você assina ele, paga uma taxa mensal, né? No caso, quem trabalha com GSA, eu recomendo o plano de $40, né? Mas caso você queira trabalhar só com as ferramentas de SEO, né? Como essa daqui, que é uma delas, aí você pode pegar o plano menor, tá? Então, vem muita ferramenta dentro desse VPS, tá? Eu não vou me prolongar muito falando sobre o VPS, porque, enfim, o vídeo aqui é sobre a questão de análise, né? De SEO on-page. Tá? Mas fica a dica dessas duas situações. Na descrição eu vou deixar o link para você poder comprar o programa, né? Ou baixar a versão gratuita lá se quiser, para poder testar. E também vou deixar o link do local onde eu alugo esse VPS, tá? Para você poder, enfim, se quiser utilizar outras ferramentas, né? Na verdade, quem faz SEO, quem trabalha com SEO, acaba utilizando outras coisas, né? Então tem muita coisa por aqui que você acaba economizando. Não precisa ficar contratando avulso, tá? E daí aqui o programa ele vem licenciado, né? Ele sempre faz os updates, tudo certinho. Vem um arquivinho ali com os dados da licença, né? Então o que a gente vai fazer? Eu utilizo o programa porque a gente montou, né, no vídeo 1 aqui todo o conteúdo. E olhando assim, olhando por cima, e até se a gente pegar e utilizar o Ctrl F aqui para facilitar a nossa vida, né? A gente vê que a densidade da palavra-chave, né? Densidade da palavra-chave, para quem não sabe, é a força da palavra-chave no conteúdo, né? Quantas vezes está repetido nesse conteúdo aqui a minha palavra-chave que eu quero ranquear, tá? E geralmente, quando eu faço um conteúdo, eu quero que essa minha palavra-chave ela fique em média 3% de força no conteúdo, tá? Se ela ficar um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos, não tem problema, mas eu sempre miro os 3%, tá? Eu evito, na verdade, criar uma página que tenha um foco em determinada palavra-chave, ela menos do que 3%, porque daí eu já vou acabar fazendo um trabalho de SEO on-page que não é o ideal, tá? E também evito de fazer um spam absurdo de conteúdo, né? Deixando ela com 6, 7%, porque daí também
Primeiro que o conteúdo, se você colocar lá 7% de densidade, ele vai ficar um conteúdo meio retardado, meio estranho, né, para a pessoa ler. Então você não está pensando no cliente. E como você deve ter visto no meu vídeo 1, quando você monta o conteúdo tem que pensar no Google e pensar no cliente também, tá? Então 3% a gente consegue encaixar, fica um conteúdo bom para os dois lados, tá? Daí a ferramenta, no caso, né? Em vez de eu ter que ficar analisando aqui, ficar fazendo contas e tudo mais, ou utilizar o plugin que eu comentei, né? Do SEO Quake, que ele não é muito ideal para isso, porque ele acaba fazendo, enfim, ele embola um pouquinho as coisas, né? Com o programa do Website Auditor, eu vejo essa questão da densidade da palavra-chave e vejo vários outros aspectos da minha página. Então ele me dá, digamos assim, ó, em SEO, você geralmente tem um checklist, né? Várias coisas que você não pode esquecer de verificar no teu projeto, com relação a, enfim, alt, imagem, questão de title, link quebrado, né? Então é muita coisa, é um checklist meio grande, né? Antigamente lá nos primórdios até eu tinha um bloco de notas com checklist e sempre que eu lançava um projeto antes eu ia lá conferir, né? Aí esse programa ele já faz toda essa conferência para mim, tá? Então é muito difícil eu criar um projeto e rodar lá e ele falar para mim, nossa, tá perfeito, né? Não preciso mudar nada. Provavelmente vai ser o caso desse aqui, vai ter coisa pra gente melhorar, tá? Então super simples, né? Pega aqui o URL do projeto, tá? No caso a gente vai trabalhar só essa URL aqui. No Website Auditor você pode trabalhar quantas URLs você quiser, né? Você pode colocar ele para ele scrapear lá, fazer como um robozinho do buscador, né? Coloca o URL do teu site e ele vai catar todas as URLs que tem, né? Para você não precisar ficar adicionando manual. Enfim, tem muita função nesse programa. Como não é um review só do programa, né? Com relação à estratégia de SEO homepage, então eu vou explicar aqui as coisas que são as mais produtivas. Depois você baixa o programa aí, dá uma fuçada nele e vê as outras coisas que você acha legal, tá? Então, abrindo o programa, logo quando você abre ele, depois que você instala, na verdade ele já cria uma caixinha aqui na frente perguntando qual que é o URL, né? Só que aqui no VPS, logo quando entra, eu tenho que vir aqui e licenciar ele, né? Então daí eu tenho que fechar aquela telinha, tá? Então vocês já vão ter uma telinha branca aí, provavelmente, né? Então é bem simples, né? Clique em novo aqui, cola a tua URL, tá? Dá um next. Ele vai fazer uma análise do site em si, né? Se quiser colar o URL da home, né, do teu site ali, tranquilo, que eu vou fazer só dessa página aqui, para que esse vídeo aqui ele não vai ficar de 2 horas, né, a gente não vai ter tanto detalhezinho assim para explicar. Então vamos mais direto ao ponto, é um vídeo mais na prática, tá? É muito importante fazer essa análise depois que você considera que teu conteúdo tá legal. E quando eu digo conteúdo legal, já deixa tudo bacana, assim, até a questão visual, né? Porque, como eu falei no vídeo anterior, aquele meu conteúdo ali, a gente utilizou as estratégias de SEO homepage, mas visualmente ele tá fraquinho, né? Então daria para melhorar bastante coisa, tá? Beleza. Aqui, quando você coloca o teu projeto, primeiro que ele já vai te dar uma análise, tá? De várias situações aqui. Se tem página funcionando no Reboot, se está bloqueado, enfim, se tem sitemap, enfim, é muita coisa mesmo, tá? E aqui é autoexplicativo, por isso que eu não vou falar ponto a ponto, até porque, como eu comentei, não é um review do programa, né? É uma dica de como utilizar o programa a teu favor em SEO homepage, tá? Então você clica em cima, ele vai te dar as informações já aqui, né? É em inglês, mas dá para entender super bem, né? Até quem não manja muito de inglês aqui vai conseguir se virar tranquilinho, tá? Tu vê esse alerta aqui, no caso nessa minha página, ele tá me dando um alerta, né? Um warning. Ele tem warning e tem erros, né? Então quando é erro tá brabo aqui, você tem que correr para arrumar. Esse meu warning aqui, provavelmente ele tá falando alguma coisa sobre questão de HTTPS, né? Porque eu tenho HTTPS nesse meu site, né? E deixa eu ver aqui. Eu tenho HTTPS, não fica a dica, na verdade, né? Só dar uma testada aqui, só pra ver se eu não tô falando bobagem aqui. De repente, não, tá certo. Então eu tenho HTTPS aqui, né? E de repente ele tá falando alguma coisa ali sobre versão com HTTP e versão com HTTPS, né? Mas não vem o caso esse tipo de situação aqui, tá? Não precisa se incomodar
com isso, pelo menos eu aqui no vídeo não vou me incomodar com isso, porque não é o foco do negócio, tá? Aqui depois ele vai te dar algumas outras dicas sobre questão de estrutura, tá? Ó, links quebrados. Gente, link quebrado é muito importante. Às vezes você está fazendo um serviço legal ali no teu site, linkando as páginas, como eu já falei e tudo mais, e daí você tem links quebrados, né? Um dos últimos sites que eu analisei em uma consultoria, nossa, o site tinha mais de 30 páginas com link quebrado, certo? Eu acho que a pessoa mudou lá a plataforma, né? E daí só copiou e colou o material via WordPress, não trocou os links. Então o link quebrado é uma besteira, né? Porque o link quebrado, além de prejudicar a navegação do usuário, ele é aquela situação de você passar, né, o ranqueamento de uma página para outra, acaba atrapalhando, tá? Então aqui ele vai te dar, nossa, muitas dicas mesmo, tá? Imagens quebradas, imagens com alt em branco, tá? Deixa eu até, para ficar didático algumas situações aqui, eu vou dar uma estragadinha no conteúdo ali pra gente reanalisar aqui, tá? Não vai ficar maçante, é só pra gente poder ver aquela situação. Porque senão eu falo que ele aparece, e daí não tem nada ali, né? Fica até meio esquisito. Então eu vou fazer assim, eu vou pegar aqui algumas imagens, né? Vamos pegar essa aqui. Eu vou tirar no modo texto mesmo, né? Caso você queira clicar em cima, né? E editar pelo lapisinho que também pode. Eu vou editar pelo modo texto aqui que fica mais fácil. Vamos tirar aqui tanto o Alt. Eu vou tirar o Alt e o Title da imagem, né? Os dois. E eu vou quebrar um link. Aí, só conferir aqui. Ó, colocando o mouse acima já tá sem, né? Essa questão de conferir é sempre importante, ó. Já tá com o link quebrado aqui, ó. Isso, beleza. É sempre importante conferir, porque às vezes você, de repente, tá com cache no teu... Eu até tenho cache instalado aqui, né? No WordPress, mas eu desativei, né? Porque o cache... você tem que definir algumas regrinhas ali de se editar o post ele limpo e tal, né? Então quando você está criando o site, se tiver um cache instalado, deixa ele desabilitado para não ficar tendo que ficar limpando o cache, né? E tudo mais, senão você faz alteração e acaba que não faz, né? Então beleza. Vamos atualizar os fatores aqui, né? Então clica ali em Rebuild, né? Ele vai reanalisar o projeto como um todo, tá? Aqui em cima. Beleza. Aí vamos subir aqui. Aí olha só. Aqui ele está dando que tem uma página aqui não encontrada, né? Que é essa justamente que a gente deu uma destruída no link, ó. Ó, coloquei um monte de A, tá? Ó, link quebrado, né? Porque eu tenho linkado aqui a minha paginazinha lá. Então aqui, ó. Deixa eu puxar um pouquinho pro lado. Ó. Linkado para lá, tá vendo? Então ele te diz qual que é a tua página, né? Qual que é o teu texto âncora e qual que é o linkzinho que ela tá dando e que tá quebrado, tá? Fica bem fácil, né? Porque senão ele não vai falar só pra ti, link tal tá quebrado. Ele fala onde é que tá quebrado, né? E ele tá falando aqui sobre conteúdo com o alt vazio, tá? Ele tá falando vários aqui. Deixa eu até dar uma olhadinha, ver se ele não tá meio que vendo todos os do cache. Do cache não, das miniaturas. Deixa eu ver aqui. Vamos puxar pra cá. Porque afinal de contas eu mexi em uma só. É isso mesmo, ó. É porque o WordPress ele acaba criando vários tamanhinhos, né? Então ele facilita a tua vida pra você não ter que ficar redimensionando na mão o negócio, né? Então, como eu mexi naquela imagem, ele pegou todas as daquela imagem, todas as versões daquela, né? E falou aqui que eu tenho 7 imagens sem o alt, tá? Você vê que assim, esse programa aqui eu considero o melhor para análise de SEO homepage, tá? Então tudo que ele falar para você arrumar aqui, leve a sério, tá? Porque é bem importante mesmo, tá? Faz parte do meu checklist, assim,
Não deixa uma bobeirinha para lá, a não ser que seja, por exemplo, questão aqui, né, do HTTPS aqui dessa dica. Mas como vocês vão ter tempo, né, para analisar o site de vocês, eu recomendo que inclusive siga essa dica aqui, né, de configuração no htaccess, né, ou utilizar o URL canonical. O URL canonical, né, é quando você tem um conteúdo, digamos assim, duplicado. Se você não sabe, né, seria mais ou menos o seguinte: digamos que você tenha no teu site ou loja virtual, sei lá, você tem 2 produtos, tá? Vamos imaginar 3, ficar mais didático. Deixa eu pegar até um bloco de notas aqui para ficar mais didático ainda isso, porque às vezes não tem lugar nenhum explicando essa parte de URL canonical, né? Então, canonical é o seguinte: se você tiver páginas com conteúdo igual ou muito igual, né? Aí um exemplo, você tem um sapato. Aí é exatamente o mesmo modelo. Muda talvez a cor ou alguma outra característica, tá? E por algum motivo você optou para você ter esse mesmo sapato. Esse sapato se chama sapato legal. E você optou por ter uma página chamada sapato legal preto, sapato legal prateado e sapato legal transparente. Você definiu que, de repente, a tua estratégia precisava ter separado, né? Eu tô dando um exemplo aqui meio bobo, né, sobre sapato. Aí você usa a tua criatividade para ver se essa situação do canonical, ele se encaixa na tua realidade ou não, né? Se não se encaixar, esquece isso que eu tô falando. Mas é que eu sei que tem várias pessoas que, às vezes, têm esses conteúdos duplicados e o canonical ajuda bastante. Então, o que você faz? Você criou uma página para cada um dos 3, né? Aí você define qual página é principal. Digamos que o preto é o que mais arrebenta, né? É a principal. Aí, na preto, você não vai colocar nada de canonical, não precisa, tá? Se quiser até colocar o canonical, a própria URL do sapato preto, pode também. Mas daí você define lá, no prateado e no transparente, você define a URL canonical, a mesma URL do sapato preto. Então, digamos que a URL do sapato preto fosse essa daqui, né? Aí lá na tua plataforma, você vai definir, né? Eu não vou explicar aqui aonde que você definir, porque sabe Deus onde na sua plataforma vai estar isso, né? No WordPress você tem ali, quando você cria a postagem, tem a partezinha de você colocar, né, canonical aqui embaixo. Isso também dependendo do plugin, né? Tem plugin que não tem essa questão. Cadê aqui o URL canonical? Ah, eu nem instalei aqui no meu o plugin sobre o URL canonical, se não me engano. Deixa eu fechar esse aqui. Não, nesse meu plugin que eu não instalei. Então tem plugins para embaixo da postagem, tá? Ele ficar um campinho de URL canonical. Pode até ser que de repente nesse meu plugin que eu fuçando nas configurações dele, eu consiga ativar isso, né? Mas como não é nem o foco do curso, essa situação de canonical, eu só estou explicando aqui para questão didática mesmo, né? Para quem não sabe, tá? Então você colocaria num campo de URL canonical assim: o teu sapato preto, beleza, fica lá, né? Com ou sem URL canonical, fica a teu critério, tá? Mas lá no prateado e no transparente, você coloca a canonical. Porque daí você tá falando pro Google, né? Pro buscador, qual que é a página de origem, digamos assim, dela, tá? Da onde que veio essa tua página, porque ela tem um conteúdo muito parecido ou igual, tá? É uma forma de você evitar conteúdo duplicado. Na verdade, você tem um conteúdo duplicado, mas você está falando que ele é duplicado, mas tem o canonical dele, tá? Não dá para explicar mais do que isso sobre o canonical, senão ficaria mais confuso ainda, tá bom? Mas eu acho que deu para entender. Isso tem bastante em loja virtual, tá? Às vezes, sei lá, você está bombando um produto com uma situação diferente, né? E você precisa criar 2 páginas separadas. Aí você tem um canonical ali para poder dizer qual que é o principal, tá? Ok. Então daí, no caso, essa questão de HTTP, HTTPS e outras situações, ele serve para a mesma questão, né? Se você tem uma página que ou você cria um redirecionamento, ou você usa canonical. Então, ok.
Outras coisas que ele vai te dizer aqui, se as tuas URLs estão muito longas, tá? Se você não está utilizando o URL amigável, enfim, né? É muita coisa errada que ele fala aqui. Eu vou arrumar o nosso link quebrado. Ah, lembrando que é o seguinte, né? Essa parte aqui, de auditoria que ele está mostrando para mim é a auditoria geralzona, tá? Geralzona do meu site, porque é o URL que eu coloquei lá, né? A gente já vai ver uma auditoria sobre o conteúdo da página, tá? Porque eu uso esse programa não só para ficar olhando esse tipo de checklist aqui. A gente vai olhar também o conteúdo, tá? Então só vou arrumar esse link quebrado aqui e aquele out, que a gente deu essa bagunçadinha, para ficar didático o negócio. Então aqui era chá para emagrecer, provavelmente, né? E vamos colocar aqui no out também. Não sei se está aparecendo a caixinha. Deixa eu fazer o seguinte aqui. Aqui, pronto. Porque senão acaba não aparecendo o botãozinho aqui que eu clico, né? Aí as páginas acabam não... Acaba que você não tem uma experiência boa no vídeo aí. E vamos arrumar essa parte aqui também do link. Pronto, salvar. Vamos dar uma olhadinha agora aqui. Tá indo pro lugar certo. Beleza. O link lá embaixo. E o nosso out tá aqui. Fechou. Vamos fazer a reanálise. Clica nesse botãozinho aqui, né? Aquele update também funciona para algumas coisas, tá? Mas eu gosto sempre de reconstruir ali. Às vezes é meio que mania, sabe? Se vocês quiserem tentar usando o update, né, depois de instalar, se realmente ele atualizar todos os fatores aqui, ok. É que às vezes tem coisa que ele não atualiza no update, tá? Então, ó, links quebrados resolvidos. A parte da imagem ali resolvido também, tá? E não tem mais nada aqui pra gente resolver. Aí, aqui outras auditorias que ele vai te dar, tá? Você clicando aqui, se eu tivesse colocado, né, para ele poder scrapear, né, ir lá sugar todas as outras páginas, eu ia ficar uma listinha aqui, tá? Mas eu tô colocando só a minha única URL e fica só ela. Ela tá dando algumas dicas aqui, né, algumas informações, quantas palavras tem e tudo mais. Mas eu particularmente essa parte aqui, essa aba aqui, Pages, nesse site estrutura aqui eu não utilizo muito, tá? Ele tem várias outras abas. Se depois, como eu falei, né, que não é um review aqui sobre o programa, né? Depois você quiser dar uma fuçadinha e ver algumas coisas aqui que você goste, tá? Eu vou falar só sobre as abas que são mais práticas para essa situação, tá? Aqui tem uma outra abinha que vai falar várias outras informações, também não olho para ela, tá? Então, aqui no meu site estrutura, só a opção site auditoria aqui, né? Que eu vou realmente utilizar, tá? Depois dessa, você vai clicar nessa aba aqui, ó, análise de conteúdo, tá? Que daí nessa daqui a gente vai analisar tudo aquilo que a gente escreveu, tá? Naquela parte de site estrutura é mais a parte, digamos assim, grossa, né? O grosseiro do teu site, se tem alguma coisa bugada ali, se tem algum problema. Agora a gente vai ver a nossa escrita, tá? O nosso artigo. Aí aqui a gente vai colocar as palavras-chave, tá? Tem só um detalhe, como a gente trabalhou ali com a palavra chás e chá, né? Um com S e outro sem S. Quando você utiliza o Website Auditor e você tem uma palavra-chave igual, né? Só com um S a mais ali, ele pode te confundir um pouco nas análises, dificultar, tá? E como a ideia desse vídeo aqui é ser o mais prático possível para você conseguir replicar, então eu não vou colocar aqui a palavra-chave do chás, tá? Vou colocar só o chá. Chá para emagrecer. E aquele nosso outro termo, porque a gente fez um outro termo, né? Deixa eu ver onde é que ele estava aqui. A gente poderia trabalhar com dois ali, porque quando você monta um artigo, é bom, um artigo, uma página de um produto, né? É bom você ter a palavra foco aqui, ó, chá para emagrecimento. É bom você ter a palavra foco, só que você ter pelo menos uma variação, tá? E daí no máximo 3. Até o programa indica aqui, né? De 1 a 3. Você poderia colocar aqui várias, né? Eu quero colocar 10 aqui para análise. Mas é que se você tivesse 10 palavras-chave, daí
nenhuma delas você consegue deixar com força no conteúdo, né? Porque se todas estiverem fortes, aí não, na verdade nenhuma é forte, né? Então, trabalhe sempre a tua página, o teu conteúdo com de uma no máximo 3, tá? Se você for trabalhar assim, imagine que você está num cenário lá que você está utilizando uma palavra-chave que tem o plural, né, o Szinho lá. Não tem problema, pode trabalhar no conteúdo, tá? Eu só não vou colocar aqui no Website Auditor, porque senão fica confuso essa keyword aqui, sem o S e ela com S, tá? É uma boa prática você ter a tua keyword no teu artigo com S sem S. É excelente isso, na verdade, tá? Porque as pessoas digitam, né, no plural e fora do plural. Só para o vídeo ficar mais didático mesmo. Então colocou as palavras-chave, né? Aqui é a parte de buscador, porque ele faz uma análise nos competidores, isso é bem importante. Que o Website Auditor, né, você não vai ficar olhando só para o teu umbigo, né? Então você vai olhar o que o competidor está fazendo com relação àquela palavra-chave também. Daí que ele vai, enfim, carregar as informações, né? Dependendo da velocidade da tua internet, demora um pouquinho mais, um pouquinho menos. Ok? Então vamos lá. Então agora a gente vai fazer análise de página, tá? Na nossa aba aqui de análise de conteúdo. Então aqui na primeira opção, né, auditoria de página, a gente vai olhar aqui a keyword do título, tá? Então tem uma vez, né? Ela tá, nosso título, dificilmente o teu título vai ter mais do que uma keyword, né? A gente até comentou sobre essa situação no vídeo anterior, né? Aí o tamanho da tua tag título, tá? Tag título entre 1 e 55, ele recomenda 55 aqui porque é a quantidade que normalmente aparece no Google quando você faz uma pesquisa, tá? Pode colocar até 60, né? Mas o programa aqui indica até 55. Então assim, se de repente algum dia você fizer uma tag título e passar um pouquinho de 55, um pouquinho que eu digo, ficou 57, ficou 58, ficou até 60, tranquilo, porque ele aceita normal, né? Geralmente vai aparecer e tudo mais. Aqui a indicação que ele faz é mais para todas as pessoas conseguirem visualizar, né? Sem truncar, né? Sem cortar, tá? Essas abas aqui são autoexplicativas, né? Isso que eu tô falando, na verdade, até tá escrito aqui, ó, tá? Então, múltiplas tag título dificilmente vai acontecer, né? Então aqui vai estar o keyzinho. Aí a nossa meta tags aqui, ele está falando, ó, tem um warning aqui, né? E tá 0, ó. Então o que ele está dizendo aqui? Que nenhuma das minhas duas keywords que eu coloquei, elas estão na minha meta descrição. Lembra quando a gente montou a meta descrição lá? Provavelmente a gente colocou chas com S, né? Por isso que ele não está achando aqui. Então a gente vai corrigir. Tá? Mesmo que esteja a situaçãozinha do S lá, é aquela questão assim, ó, você tem o plural? Deixa eu até pegar um bloco de notas aqui. Regrinha sobre plural, né? Se a sua palavra foco for sem plural, essa tem que estar em tudo que é lugar, né? E você pode colocar com plural como adicional, tá? Então, aqui se ele está falando pra gente que a nossa meta-descrição não tem a nossa palavra foco, que é sem o plural, eu vou trabalhar com a minha palavra foco sem o plural lá na meta-descrição. Porque você vê, quando a gente montou, por isso que eu gosto de usar o programinha aqui, né? Quando a gente montou lá, eu nem me toquei dessa situação, né? E às vezes, de forma automática, né? A gente está montando conteúdo, a gente acaba escrevendo ali sem se ater a esses detalhes, tá? Que faz um pouquinho de diferença. Então vamos lá. Vamos fazer a alteraçãozinha da meta-descrição. Tá os melhores chás, né? Só colocar, né? O melhor. Colocar o M maiúsculo aqui. Fica melhor visualmente, né? O melhor chá para emagrecer você encontra aqui. Pronto. Fizemos a correção, atualiza. Vamos lá no programinha. Aí vem aqui em update, né? Aqui no caso só tem esse botãozinho de update, aqui não tem o de reconstruir, né? Então é o update mesmo. Aí nessa parte aqui eu sempre gosto de escolher essa opção do meio aqui, né? Para ele atualizar todas as informações, né? De conteúdo e de informações técnicas, enfim. Que ele atualiza tudo mesmo. Todas as informações aqui
Nesse bloco ele vai atualizar. Ele refaz todas as análises de novo. Ok, pronto, resolvido, ó. Correto, tá? Tamanho da descrição, ele recomenda aqui de 1 a 155, a nossa tem 144, ok, tá? Também mesma situação, né? Se ficar maior do que isso, ele trunca, corta, né? Múltipla meta description não vai ter, né? Normal. A questão de keywords na meta descrição, em meta tags, né? Não se usa mais isso aqui, então, apesar de estar 0, ele fica ok, porque não é mais utilizado, né? Se caso você utilize, né, de repente você tem um e-commerce, você utiliza as keywords, não tem problema, porque às vezes em e-commerce as keywords são usadas para outra coisa, né? Tá? Não há problema de se usar, é que se não se usa mais, daí ele fica ok. Agora keywords no meu conteúdo, tá? Aqui, essa parte aqui é toda de questão de conteúdo, tá? Que é aqui que justamente a decisão de tirar lá o chas é para essa parte aqui não ficar ruim da gente de eu explicar. Então olha só. Lembra que eu falei sobre 3%, né? Então a nossa palavra foco aqui está 2,8 e a nossa palavra secundária está 0,5. Então primeiro que a gente pode aumentar essa daqui de 2,8, né? Porque eu sempre gosto de focar o 3, tá? Se ficar um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos não tem problema. Mas nesse meu conteúdo eu consigo facilmente colocar pelo menos mais uma repetição. Então vai ficar 3 ou maior ali, tá? Lembrando que não é bom deixar 7 aqui, por exemplo, né? Que daí vai até gerar um alerta aqui, né? Dizendo que está com um spam de conteúdo, né? Keyword stuffing. E o chá para emagrecimento, se ela é a nossa segunda palavra-chave, a gente considera que a gente quer ranquear ela está muito fraca, 0,5, tá? Então, uma palavra-chave secundária, ela jamais pode ser menos do que 1%. Se ela ficar menos do que 1%, ela está fraquíssima, né? Ela não está sendo secundária no teu conteúdo. Lembra lá quando a gente mexeu no SEO Quake, né? No plugin, que a gente tirou todos aqueles termos para, no, né? Enfim, tinha um monte que estava acima de 1%, né? A gente deixou tudo abaixo. Então, esse daqui, se ele ficar como 0,5, ele está se comparando àqueles termos lá, para, no, etc, né? Ele não pode, ele tem que ser um termo forte, tá? Se tivesse um terceiro aqui, mesma coisa. Nenhum dos três pode ter menos do que 1%. E o principal dele tem que ter 3% ou um pouquinho mais, tá? Se fizer 3,5 ali, estourando 4, tá? Não passe de 4. Então vamos lá, vamos fazer as alterações. Então, chá para emagrecer, né? A gente vai vir aqui no nosso conteúdo e vamos colocar ele mais uma vez, tá? No primeiro bloco aqui a gente já tem, tá? Essa situação, então não tem problema, né? A gente já tem ele aqui em cima, ó. Então não vamos preocupar em colocar aqui. Vamos dar uma olhadinha nesse bloco aqui de baixo. Só que deixa eu pintar, né? Chá para emagrecer, para eu não colocar ele junto onde já tenha, tá? Aqui já tem. Ó, aqui tem. Em todo esse pedaço aqui não tem, ó, tá? Então é um bloco gigantesco sem a minha palavra-chave. Então eu vou colocar aqui, ó, o chá para emagrecer. Emagrecer de hibisco. Pronto, já coloquei mais uma vez, tá? E vou aproveitar, eu vou colocar mais uma vez aqui, ó. Pronto. Tá? Para melhorar aqui, ó, o chá para emagrecer de mate-leão, de mate com limão, pronto. Que daí eu modifico um pouco do formato que está escrito em cima, e se não me engano tinha a questão do... Não lembro de cabeça se tinha o D ou não lá no primeiro vídeo, mas acho que assim vai ficar melhor. Então eu coloquei mais 2 vezes, né? Não trabalhei com negrito, porque eu estou vendo só o conteúdo seco. Então aqui a gente tinha 11 repetições. Vamos atualizar. E tinha... Puxar aqui. E tinha ali 2,8, né? Vamos ver como é que vai ficar. Provavelmente ele vai passar de 3. Você vê, você vai fazer essas análises aqui só no Ctrl F e tudo, nossa, é uma trabalheira danada, né? Sem falar que você pode fazer um monte, né? Todo o teu site, e depois aqui você analisar de uma vez só todas as páginas. Claro que um por vez, né? Mas você deixa a tarefa para fazer análise depois por aqui, né? Coloca uma página, analisa outra.
Ó, ficou 3.3, tá? Não tem problema passar de 3. Como eu falei, até 4 tá tranquilo. Agora a gente vai pegar o chá para emagrecimento e vai deixar pelo menos 1%, tá? 1%, 1,5%, né? Se quiser deixar o segundo com 2%, não tem problema. É que o 2 não é recomendado ele ficar igual 1, tá? Então, você tem lá o primeiro, tá 3,3. Então tá 3.3 o primeiro, eu vou deixar o meu segundo 3. Não, não fica bom, porque o que é para ficar forte é esse cara aqui, tá? O teu segundo e o teu terceiro é 1% ou um pouquinho a mais, tá? Não vai fazer ele competir com o teu primeiro, que daí você tá fazendo errado. Se você quer que o chá para emagrecimento fique forte, cria uma página só para ele. Então vamos lá. Então eu tenho chá para emagrecimento aqui. Pera aí. Aqui ele diz que eu tenho 3 vezes. Tá aparecendo só um. Provavelmente é no resto do conteúdo. Deixa eu dar uma atualizada aqui. Porque quando se faz análise, né? Ele pega o conteúdo como um todo, né? Não só o conteúdo da página. Pega topo, rodapé. Eu acho que ele deve estar pegando então de tags. Alt. Deixa eu ver aqui. Chás para emagrecer. Pera aí. Chá para emagrecimento. Vamos achar onde é que está isso. Aliás, eu nem preciso olhar aqui, né? Eu estou olhando no código fonte. Justamente a ideia do programa é você não ficar se matando, né? É só clicar nessa abinha aqui, ó. Clica nessa abinha aqui em cima, que ele já vai te dizer onde é que tá. Vamos ver aqui. Ó, chá para emagrecimento tá aqui, ok. Eu acredito que ele deve estar juntando pedaços. Pedaços no conteúdo aqui. Por isso que ele tá achando mais do que até tem, ó. Diz que tem 3. Mas enfim, ele tá fazendo. Porque o buscador faz isso, né? O buscador também pega pedaços do teu conteúdo. Tá? Então tá liberado, digamos assim, né? Eu vou adicionar mais 3 vezes lá. Vai duplicar esse valor aqui, pronto. Vai ficar 1.6. Vou adicionar mais 3 vezes. É importante às vezes fazer essa análise de aonde que tá. Porque, né, se tivesse no menu aqui eu ia desconsiderar, tá? Se tivesse no rodapé eu ia desconsiderar, porque o programa ele te dá uma análise, mas é aquela situação, tem que ter bom senso, né? O programa te dá uma informação. Aí você é um ser humano, inteligente, analisa e vê se realmente aquela informação está dentro do teu conteúdo, né? Se está fora do teu conteúdo, você pode aplicar, né? Então vamos ver aqui. Ok, coloquei mais uma vez. Vou colocar mais 2, tá? Aqui na verdade fica muito forçado, ó. Aliás, não é para emagrecer, né? Sharp para emagrecimento. Então não fica forçado, não. Emagrece. Tem que escrever errado aqui. É que se tivesse aqui embaixo, se aqui fosse, né, chá para emagrecimento, e daí aqui tá escrito chá para emagrecimento, por exemplo, daí ficaria muito forçado essa repetição aqui, tá? Mas claro, né, você não vai, quando linkar outras páginas, deixar um textinho tão curto assim, tá? Essa situação a gente já falou anteriormente, né? Você tem que usar a criatividade para deixar o teu texto mais amplo. Então vamos ver, colocando esses adicionais, como é que fica lá. Acho que já vai ficar um número aceitável. Não ficar tão fraquinho assim.
1.3, tá? Aí se a gente vir na abinha aqui, a gente vai começar a encontrar, né? Ela realmente, ó, chá para emagrecimento, daí chá para emagrecimento. A gente começa a ir chá para emagrecimento. A gente começa a encontrar ela inteira, tá? Que é o ideal, tá bom? Então, a minha segunda palavra-chave. Se você... se esse aqui fosse um site meu, por exemplo, eu colocaria mais uma vez, tá? Mas eu acredito que já deu pra entender muito bem aqui. Colocaria mais uma vez o chá para emagrecimento em algum local do meu conteúdo, tá? Daí se perguntar, mas o chá para emagrecer, eu posso adicionar mais uma vez? Já tá 3.3, tá bom já. Mas de repente você viu um lugar que ficaria legal colocar. Posso colocar? Pode, não tem problema. Ele não vai extrapolar de 4 aqui, tá? Então não há problema. Porque às vezes quando você está criando um artigo criativo, né? Até essa questão assim de, vamos colocar as palavras-chave, né? Quando você monta um material criativo, seja um artigo, uma página de produto e tal, às vezes você encaixa lugares ali que realmente são essenciais ter a palavra-chave, tá? Então, não há grandes problemas. Agora vamos ver aqui. Tamanho do meu conteúdo, né? Quantas palavras eu tenho no meu corpo do conteúdo. Isso aqui é bem importante. Esse teu conteúdo, você montar ele de um tamanho muito bom, tá? E quando eu falo assim, tamanho muito bom, o programa aqui diz o seguinte, né? Entre 115 a 4.000 palavras, né? 115 é muito pouco, tá? 115 seria mais assim, uma página de contato, tá? Uma página daquelas bem simplesinha que não tem muito o que você colocar, né? Imagina você criar ali 400 palavras numa página de contato, né? Fica bem difícil. Mas qualquer outra página sua de conteúdo, trabalhe com pelo menos entre 400 e 500, pelo menos, tá? Porque fazendo isso, você consegue trabalhar com as dicas que eu dei de H2, H3, trabalha com lista, trabalha com negrito, trabalha com itálico, tá? Porque se a gente tivesse um conteúdo bem pequeno lá, essa nossa análise aqui de quantidade de palavras-chave ia ser bem mais difícil de fazer isso aqui. É muito mais difícil você encaixar palavras-chave num texto pequeno do que num texto grande, tá? Então, aqui uma página com 1.000 palavras é fantástico, né? E já tá um ótimo artigo, tá bom? Você trabalha com no mínimo 400 a 500. Agora vamos para a questão aqui do H1, tá? No H1, claro que a gente não vai ter repetição de palavra-chave, porque a gente vai trabalhar com um H1 só, né? Então, aqui, chance de você ter isso, um warning aqui, né? Ou um erro, enfim, é muito pequena. Agora a questão de H2 até o H6, tá? Olha só, aqui ele tá pegando todos os Hs, tá? Todos os demais, né? Por isso que ele tá falando aqui que tem 2 chá para emagrecer dentro de, né, contagem de keyword aqui. Daí tá a densidade de 13% e me avisando ali com warning, né? Sim, você está praticando um spam de conteúdo, né? Vamos dar uma olhada aqui o que os competidores utilizam. Clicando nessa abinha aqui, vamos olhar. Esse competidor aqui usa uma vez, esse aqui usa uma vez. Daí a gente para analisar o seguinte, até antes de olhar onde é que está. Porque, como eu falei, o programa te auxilia, né? Mas tem que usar o teu bom senso. Se teu competidor usa uma vez e você está usando duas é ruim? Não, não é. Começa por aí. Tá? Então, às vezes, alguns alertas, tem que lembrar que isso aqui é amarelinho, né? É só um alerta, não é um erro, tá? Então, alguns alertas você tem que analisar para ver se realmente precisa arrumar ou não, tá? Aí, teu concorrente está usando um só, você está usando 2. E vamos olhar onde é que está isso, tá? Então, você tem no teu H2, lista de chás para emagrecer, e você tem no teu H3, veja mais sobre chá para emagrecer. E não tem mais em nenhum outro lugar, então só tem um H2 e um H3, tá? Na minha opinião, não mexa, tá? Deixa assim, não há problema. Até se tivesse mais um H aqui, esses H4 aqui, eles são gerados pelo WordPress ali, né? Na verdade não foi a gente que criou esses aqui, tá? Esses aqui provavelmente são... Vou só confirmar aqui para ter certeza. É daqui de baixo, ó, dos relacionados. É daqui mesmo. Então H4, porque, enfim, esse template aqui que eu estou usando a partir do Avada, ele cria esse posts relacionados, né? Então até se fosse o caso, de repente algum post desse tivesse escrito lá, chá para emagrecer, né? Digamos, o melhor chá para emagrecer, né? O top do top, tivesse no H4 aqui. Eu nem ia me incomodar,
tá? Porque ele é uma página linkada ali, então, digamos assim, não faz parte do teu conteúdo mesmo, tá? Porque ela pode estar em outros lugares, ela pode estar competindo com outras páginas também, aquele termo ali. Então, a grosso modo, você tem que se preocupar com o conteúdo da página em si, o conteúdo que você tem ali dentro, não o restante em volta, tá? Então, aqui ele está dando alerta, não há problema. Ah, mas e se eu tiver, tá, o meu conteúdo aqui está dando 18%, eu tenho 3. Você fez análise aqui, do jeito que eu acabei de explicar, né? Tem no H2, tem no H3, de repente está no H4. Não tem problema, tá? Porque colocar a palavra-chave em H2 e em H3, eu recomendo, tá? Ainda mais que você comparou o competidor aqui, né? O competidor está usando 1, você não vai usar 1 igual a ele, né? Acho que você quer passar o teu competidor. Vamos para texto em negrito agora, tá? Então, chá para emagrecimento está com 2 negritos, né? Tá dando alertinha pra gente. Ele está até superior, né, do que o chá para emagrecer, que é a nossa palavra foco mesmo, né? E o chá para emagrecer tem um só. Então, vamos olhar onde é que está esse chá para emagrecimento. Chá indicado para emagrecimento, tá vendo que ele está juntando aqui o indicado, ó? Ele está pegando junto, tá? Chá para emagrecimento, que daí é a nossa keyword mesmo, né? Todos esses daqui são os termos que estão com strong, né? Com bold, negrito dentro do nosso conteúdo, tá? Então eu tenho chá para emagrecer e eu tenho chá para emagrecimento, uma vez só cada um, na verdade. Esse aqui ele tá juntando as coisas, tá? Se ele tá juntando desse jeito, com uma palavrinha no meio, não esquenta a cabeça com isso, tá? Porque isso aqui, na verdade, é até uma estratégia que eu utilizo. Eu pego e, por exemplo, chá para emagrecer, né? Eu quero fortalecer um pouquinho mais o chá para emagrecer, eu faço até isso aqui, quer ver? Ó? Se esse aqui fosse o meu site. Vamos pegar aqui, ó. Peraí, deixa eu dar um Ctrl F, né? Que senão eu fico me perdendo aqui. Outros artigos que pode se interessar. Chá para emagrecimento, beleza? Não. Emagrecer. Deixa eu pegar só o termo certo aqui. Ok, pintadinho. Aqui tá itálico, não vou mexer, não vou mexer. Aí pode colocar... daí, claro, você vai utilizar a tua criatividade, né? Mas daí você pode utilizar assim, ó. Eu vou colocar aqui entre aspas, né? Para ficar mais didático. Você pode utilizar termos como dicas, ótimos, bons, melhores, que mais? Enfim, você pode utilizar várias coisas, lógico que daí pensa de acordo com a pesquisa que a pessoa vai fazer, né? Então, pensando aqui, imagina uma pessoa pesquisando na internet sobre chá para emagrecer. Será que ela vai digitar melhores chá para emagrecer? Ela colocaria, se fosse melhores, ela colocaria chás, né? Mas ela pode pesquisar melhor chá para emagrecer, né? Então você pode utilizar isso pra, além de muito saudável. Ficou sem sentido o termo aqui, né? A frase aqui agora com essa minha alteração, mas não tem problema. É só para explicar essa estratégiazinha aqui de dar mais uma fortalecida na palavra-chave. Então você coloca um outro termozinho, uma outra palavra junto, que você acredita que a pessoa possa usar na busca, tá? Melhor chá para emagrecer e negrita. Tá? Aí o que acontece aqui? Você tem negritado o chá para emagrecer ainda, né? Acabou negritando também. Só que daí você fortaleceu esse termo aqui, ó. Melhor chá para emagrecer. Isso aqui eu já usei e uso, né, muito nos meus sites e, nossa, me dá um resultado muito legal, tá? De palavras-chave que eu sei que as pessoas procuram e eu quero fortalecer sem ter que ficar fazendo uma repetição enorme. Eu não vou ficar repetindo em vários lugares do meu site melhor chá para emagrecer. De repente eu tenho isso uma vez só no meu texto, só que ela é importante para mim e eu negrito, tá? Só que daí você vai ver o que vai acontecer, que ele vai reclamar, vai dizer que o chá para emagrecer virou spam lá. Mas na verdade não virou, né? Porque meio que virou e não virou, né? Porque a gente está utilizando ele igual tá na questão do chá para emagrecimento ali. Vamos atualizar aqui.
Ok. Ó, viu? Gerou alerta, tá? Porque ficou a mesma coisa, né? Ficou 2, né? Ficaram 2 ali, então não há problema, ó. Você vê que ele acaba aqui, né, negritando só o termo, não negrito melhor, porque a nossa palavra foco que a gente escreveu quando abriu o projeto ali é chá para emagrecer, né? Então ele negrita só os termos que nós temos, né? Lá. Tanto que se assim, se a gente colocasse lá o termo chá, ele com certeza ia falar que tá um spam, mas não tá spam, né? Porque a gente tá falando chá de gengibre, chá verde. Como é que você vai falar sobre chá de gengibre, chá verde, chá de hibisco sem usar o termo chá? Tá? Por isso que você não pode ser um robozinho que trabalha no automático, né? Você vai seguindo regras e seguindo regras e seguindo regras sem analisar as coisas. Você tem que analisar, usar o bom senso em tudo, tá? Aí vamos dar uma olhada nos competidores. Você veja só esse competidor aqui, ó. Aqui ele sempre lista os melhores competidores, tá? Ele não vai listar pessoas longe, né? Longe que eu digo assim, lá na 20ª página. Se não me engano é tudo da primeira página aqui, tá? Se não me engano com certeza é da primeira página. Tu vê esse daqui. Ele tá utilizando, ele tem 3 vezes a palavra-chave dessas que a gente colocou, tá? Daí é só você filtrar aqui em cima, né? Ó, chá para emagrecer. Aí você vem aqui e troca para chá para emagrecimento. Aí ele faz um update aqui, tá vendo? Então chá para emagrecimento ninguém usa, né? E chá para emagrecer, esse cara aqui tá usando 3 vezes bold no conteúdo dele, tá? Então não há problema nenhum, a gente está usando 2 aqui ainda. Ah, mas então se ele está usando 3, eu posso colocar mais uma? Não, daí não. A gente já, na verdade, está utilizando já a palavra-chave negrita e já está usando uma variação dela, tá? A gente fez isso para as 2 principais, tá bom já, tá? Não precisa aumentar a quantidade de bold, o bold tem que ser utilizado com cuidado. Aí o itálico é a mesma coisa, tá? O itálico, geralmente eu faço só na minha palavra foco. Às vezes eu até tenho itálico em outros termos, porque SEO homepage é pensado para o Google e para o usuário, né? Então, às vezes tem um termo lá que eu acho que ficaria legal eu colocar ele em itálico, que não tem nada a ver com a palavra-chave, eu coloco também, tá? Então, não se prendam a só otimizar para Google, né? Então eu tenho aqui em itálico só o meu termo principal, não tenho no meu segundo. Preciso mexer? Não. Não tenho obrigação de ficar colocando aqui pro segundo, tá? Eu já tenho o bold trabalhando nisso. Agora vamos ver aqui essa parte de keyword em âncora, tá? Ele está dizendo aqui que a gente está extrapolando, né? Está fazendo um spam com 2 vezes na keyword, né? Vamos ver que keyword é essa. Ó, a gente tem um texto falando lá de link, né? O melhor chá para emagrecer rapidamente. E chá para emagrecer, esse aqui é revelado. Esse aqui é o nosso próprio link da própria postagem, tá? E essa aqui é uma linkagem daquela que a gente fez, né, lá embaixo, tá? Então aqui não tem problema algum, tá? Porque fatalmente você vai ter links relacionados com a palavra-chave igual ou similar e não tem problema isso daqui, dessa forma que não tem problema, tá? Então pode, aqui é só um warning, né? Pode descartar essa situação aqui, tá? E daí, keywords no alt das imagens, né? Por isso que a gente trabalhou com keywords nas imagens, isso aqui é bem importante, tá? Eu tenho lá minha palavra foco, tá com uma, beleza. Se a minha palavra foco tivesse sem nenhuma, eu ia colocar aqui, tá? Que a gente já tinha colocado antes, né? Então tem uma, tá legal. Se quiser colocar mais uma, pode? Beleza, até poderia ter 2, não há problema, tá? Se ele der um alerta aqui com 2, não esquenta a cabeça, não tem problema, tá? 2 keywords, desde que não seja a mesma, né? Porque essa daqui, vamos ver como é que ela tá. Ó, essa aqui tá nessa imagem, né? Ela tá chá para emagrecer. Então, se eu quiser pegar essa outra, é que essa outra aqui tá chás, né? Vamos pegar essa outra aqui, eu vou tirar o S, só pra gente ver se ele vai reclamar, né? Esse aqui tá lista de chás para emagrecer, vamos tirar lá. Porque não há problema nenhum você ter, na verdade, assim, extremamente natural você ter dentro do teu conteúdo uns 2 alt com a palavra-chave. É natural pra caramba, sabe? Não é nenhuma questão assim de, nossa, tô forçando a otimização. É que aqui fica legal ter o S também, tá? Até porque eu já comentei, né? O S, se as pessoas procurarem com S, é bom estar no teu conteúdo também, né? Mas aqui eu tô tirando o S só pra a gente poder testar lá e ver se ele vai dar um alerta. Eu acho que vai dar. Mas não tem problema, tá? Poderia deixar com o S, sem o S. Vamos atualizar só pra ver aqui. E a nossa segunda keyword, ela não tá em alt nenhum, ela tem que estar. É importante, tá?
se você considera, né, que tem uma segunda keyword importante, ela tem que estar no alt, ela não está em lugar nenhum, a gente vai colocar. Ó, reclamou, tá vendo? Daí essa reclamação que eu digo, dá com 2 vezes só, vamos ver os competidores aqui. Nenhum competidor utiliza, ó, nossa, esse cidadão aqui, ó, tá com 5, tá vendo? Tá, então não é um problema, tá bom? Pode deixar sim, tá? Agora o chá para emagrecimento a gente vai colocar em algum lugar, tem que ter pelo menos uma, ok? Então, vamos dar uma olhadinha aqui no nosso conteúdo. Vamos ver o que tem nesse aqui. Benefícios do chá para emagrecimento. Beleza. Trocamos aqui o benefício para poder ter uma vez. Esses detalhes que eu falo não tem problema, não tem problema 2 aqui, né? Se você falar assim, não, então eu vou fazer o conteúdo com 20 repetições lá da minha keyword, daí vai ficar estranho, não é bom, tá? Ok, vamos ver. Ó, pronto, ficou uma, tá? E daí, claro, né? Que a minha keyword principal, qual que é? Essa aqui. Então ela tem que ter mais, tá? Isso é regra básica para todos aqui, né? Minha keyword principal sempre tem que estar mais do que a minha secundária. E claro que mais do que a minha terceira, né? Também, se tivesse, tá? E aqui, se fosse, né? Tivesse faltando alt em alguma imagem, tá? Todas as nossas imagens estão com alt, né? Então tá ok aqui. Tá? Com isso a gente termina a análise aqui no Website Auditor, tá? Eu vou só dar uma última dica a respeito da questão de conteúdo para poder ajudar quem de repente está com um pouco de dificuldade para bolar conteúdo e conseguir encaixar palavras-chave, conseguir, enfim, encaixar alguns termos legais. Deixa eu fechar o bloco de notas aqui. Alguns termos legais para poder fazer um conteúdo mais rico. Esse aqui eu salvei porque eu quero falar no finalzinho. Deixa eu minimizar aqui. Na verdade, então são 2 coisas. Então assim, ó, quando você for montar o teu conteúdo, tá? Dentro dessa situação de nunca ser menos de 400, 500, tá com dificuldade, faz assim, no início dele, você vai falar sobre o produto. Produto, serviço, né? Seja o que for, tá? Para tua loja virtual, teu mini site, teu site da empresa. Depois que você falou um pouco sobre o produto, e quando você estiver falando sobre o produto, faz assim, ó. Se imagina na frente do cliente, da pessoa interessada, né? Como que você apresentaria esse produto para essa pessoa se você estivesse na frente dela? É isso que você vai escrever no início. Depois, você pensa em quais são os benefícios e diferenciais. Aí aqui nos benefícios diferenciais você pode criar uma lista, você pode criar H2 e os H3, tá? Então você lista todos os benefícios. Olha a vantagem dos Hs, né, que eu falei no vídeo 1 lá. Você interrompe o assunto, troca de assunto completamente e fica legal, fica natural ainda. Porque você está criando um novo capítulo, né? Dentro do teu livro, que o teu livro é a página do serviço, produto, enfim. Depois que você falar os diferenciais, você pode colocar as principais dúvidas. Então você pode criar aqui. Isso aqui é muito usado em loja virtual, né? Mas em produto, infoproduto também. Então você coloca todas as dúvidas que as pessoas poderiam ter, tá? Daí se for algum outro tipo de serviço ou produto que seja ideal para alguma coisa, né? Então você pode colocar ideal para ou, né? Recomendado para, enfim. Aí você coloca aqui todas as recomendações, né? Por exemplo, se é uma roupa lá para gestante, daí você explica, uma roupa ideal para gestante, porque ela não aperta, enfim, né? Coloca todos os benefícios dela ali, tá bom? Caso até você tenha, assim, alguma exclusividade, né? Que só você tenha. Então você também cria um tópico de exclusividade. Só o teu produto tem, enfim. Com tópicos, assim, você consegue ter uma redação criativa bem mais ampla, tá? Porque quando você monta um texto longo, se você não for criativo,
você não trabalhar ali com essas dicas de capítulo que eu passei no vídeo 1, o teu texto vai ficar muito chato, muito ruim, né? Então, quem trabalha com afiliado até já tem grandes vantagens, né? Porque o infoprodutor já vai passar lá, já tem a página do infoprodutor, né? Com essa estrutura, geralmente eles utilizam isso, essa ordem, assim, né? Então é bem importante. Falar até em ordem, deixa eu abrir uma página aqui para vocês verem como todo mundo usa esse tipo de regra, tá? Inclusive o Google. Regra de conteúdo que eu tô falando, né? Quer ver, ó? Olha só. Você entra na página do AdWords, né? Ele fala sobre o produto, tá? Então ele está falando como se estivesse falando com alguém na frente, né? Ou uma imagem que chama atenção, para a pessoa se identificar com a ação, né? Depois ele fala algumas vantagens sobre o AdWords, né? Por que você vai ensinar o AdWords? Ah, taran, taran, taran. Colocar perguntas assim é legal, né? Por que a gente, né? Por que o nosso produto é o melhor? Por que recomendamos para você? Por que tal coisa, né? Daí a pessoa leu isso aqui, ainda não se convenceu, e ele sempre coloca um botãozinho de ação, né? Então quando você montar o teu site, sempre coloca uma situação de ação. Tu vê, a pessoa leu aqui no início, se ela já está pronta para fechar, ela já fecha, né? Seja ligando ou clicando no botão. Leu mais informações, está pronta para fechar, em algum lugar vai ter informação aqui de fechamento, tá? Aí não está convencido ainda, ele passa outras vantagens, tá? Aí no finalzinho ele dá mais uma resumida sobre, contrate agora conosco, porque ele entende o seguinte, ele entende mais ou menos uma rota. A pessoa veio aqui em cima, leu a informação, beleza, não se convenceu. Viu os tópicos aqui, digamos, de vantagens do AdWords, né? Aí leu um outro destaque sobre o AdWords que, né, você só paga pelos resultados. Aí ele entende que a pessoa chegou até aqui, ela está pronta para assinar, e logo aqui embaixo já diz, assine comigo, fecha comigo, starta aqui comigo, tá? Então essa é uma estratégia de você montar um conteúdo criativo, que você consegue colocar uma quantidade de texto legal, consegue trabalhar bem com as palavras-chave, e monta um conteúdo pensando no usuário, né, no teu cliente, e pensando no buscador, tá? Todo mundo faz isso. Se você prestar atenção em todos os grandes sites, todos eles trabalham com essa estrutura de conteúdo, tá? É assim que você vai conseguir converter mais, tá? E indo para aquela minha última dica aqui, que estava no meu bloco de notas, deixa eu pegar ele aqui. A dica final para a gente fechar o vídeo é o seguinte. Separei isso aqui para não esquecer de falar. Quando você monta um site, seja qual for o teu tipo de site, tá? Você tem que se cuidar muito com a questão de visual dele, tá? Esse blog que eu montei, né, é simplesão aqui, só para poder uma coisa fluir bem, né? E até para a gente se focar no conteúdo. Esse blog aqui, ele não tá nada comercial, tá? Então quando você monta um projeto seu, se é uma empresa, né? Se é uma empresa ou se é um e-commerce, você precisa deixar as suas informações de contato bem fácil, tá? Geralmente no topo, e também replica elas no rodapé. Porque o cliente, quando é empresa, ele quer entrar em contato, né? Às vezes ele não quer nem te ligar agora, mas ele quer saber que ele pode te ligar se precisar, tá? No rodapé também coloque outras informações de contato como endereço, né? E copia lá o teu e-mail também, porque às vezes a pessoa pode entrar no teu site só para querer saber qual que é o teu endereço para ir até a tua empresa. Então isso é bem importante, essas informações de contato no rodapé também, tá? Com o endereço e e-mail. Se você tem um e-commerce, trabalhe com o teu CNPJ no layout também. Coloca lá no rodapé. Isso passa credibilidade, tá? E um outro detalhe é cadeado de segurança. Eu não sei se você sabe, mas trabalhar com HTTPS, tá? HTTPS, né? O meu blogzinho aqui que eu tô reformando, ele tem HTTPS. O HTTPS ele tem duas vantagens. Uma, ele passa uma segurança absurda, né, para o usuário, porque ele se sente seguro. Tem muito na internet, né, rola muito essa informação de procure adquirir produtos de um lugar onde tem um cadeadinho de segurança e tal. Então as pessoas já estão antenadas, já procuram sites que tem HTTPS. Seja quando você se relaciona com vendas, né? Agora, mesmo que você não tenha um site de vendas como o meu aqui, que é um blog de dicas, né, e tudo mais, eu não vou vender nada pelo meu site, mas tem HTTPS porque o Google, ele valoriza mais os sites que tem HTTPS. Então, aqueles grãozinhos de areia no deserto, que são todas as estratégias de SEO que você pode adotar para o teu site,
o HTTPS é uma delas. Então é bem importante você ter o HTTPS no teu site. Para você ter isso é simples, né? Entre em contato com a tua empresa de hospedagem, contrata com eles um certificado SSL, né? Mais um IP dedicado, que é obrigatório, e veja com eles o procedimento de instalação, né? Geralmente eles mesmos instalam, porque não é tão simples assim de instalar, né? De repente você não tem grandes conhecimentos nessa parte, pede para o servidor mesmo instalar para você, tá? É um bom investimento o certificado seguro, tá? E quando você for desenvolver o teu material, tá? Você tem que pensar, o teu material que eu digo assim, a tua estrutura visual, né? Eu vou colocar aqui embaixo até. É assim, ó. O visual do teu site, né? Seja o layout, ou seja a questão de conteúdo. Isso aqui é uma dica mais... É uma dica meio fora até do homepage, né? Porque é mais a questão de visual, né? O visual do que você faz, seja a tua publicação ou o teu layout, ele é a embalagem do bombom. Porque é o seguinte, você vê como é que é a embalagem do bombom, né? É uma delícia a embalagem do bombom, né? Até reflete quase a tua cara, né? Quando você vai olhar bombom. Então, quando você vai comprar alguma coisa, você compra pela embalagem, você compra pelos olhos. Então, quando a pessoa vai acessar o teu site, seja qual for o teu segmento, empresa, e-commerce, mini site, seja o que for, blog, você sempre tem que trabalhar com uma imagem boa, tá? Então, aqui minhas imagenzinhas estão minúsculas, porque, enfim, eu estava fazendo o artigo aqui explicando para vocês estratégia de homepage, né? Não questão visual, né? De design e tudo mais. Mas quando vocês forem montar isso, eu quis colocar isso no finalzinho aqui desse segundo módulo, para deixar claro que o visual é muito importante, tá? Ao longo desses mais de 15 anos que eu trabalho com essa questão de SEO, às vezes eu já escutei cliente falando de, não, mas o layout é o menos importante, eu preciso só que tenha tal e tal função. O layout é extremamente importante, tá? A pessoa, pelo visual do teu site, ela tem que se identificar com o que você faz, tá? Não estou falando que você tem que fazer um layout monstro. E quando eu falo layout, é layout de tudo. É questão do teu visual do teu site em si, né? E como que você apresenta as tuas postagens do teu produto, enfim, você tem que colocar imagens que encham os olhos do cliente, porque assim você vai conseguir converter em vendas, tá? As imagens sempre tem que fazer com que a pessoa se identifique, né? Até comentei rapidamente sobre isso no módulo 1, tá bom? Então, essa era a dica final, tá? Desse nosso módulo. Até ficou um pouquinho mais longo do que eu imaginava, tá? Agora, no nosso próximo módulo, que vai ser o 3, vai ser o módulo final desse curso de SEO Homepage, tá? A gente vai ver a parte um pouquinho mais técnica, que é o trabalho no Search Console. Também algumas dicas de otimização da tua página para ter um carregamento mais rápido, né? Que isso também é uma das coisas que pontua, né, no Google, tá? E mais umas outras diquinhas no meio ali que eu vou deixar para explicar já no módulo 3 mesmo. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar a tua curtida. Ficou alguma dúvida? Tem algum comentário? Posta aí o comentário no vídeo e se inscreve no canal para você receber as novidades dos novos módulos e também dos outros vídeos que volta e meia eu vou estar lançando sobre SEO e dicas de divulgação, otimização, internet, enfim. Um abraço.